Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de estar transmitindo algo da parte de Deus, uma visão que me impactou, algo que desde o mês de outubro o Senhor esteve me mostrando e que postei no Facebook um chamamento para o arrependimento de brasileiras para que estivessem dando ouvidos àquilo que o Senhor alertava. Eu fiz apenas um post, publiquei um status onde eu alertava para que, se não houvesse arrependimento, se não houvesse clamor, jejum, oração, o povo brasileiro teria então, em 2025, um dezembro de muito choro, de muita dor, de muitos ais. Eu recebi muito poucas manifestações a respeito, então, do alerta que eu fiz no Facebook, datado do dia 5 de novembro de 2025. Demorei um pouco para estar me posicionando, já havia me posicionado em uma das pregações que fiz na igreja, e onde o Senhor me inquietando todos os dias, para que eu estivesse transmitindo tal qual eu vi então essa profecia, essa visão do que o Senhor quer livrar o país no mês de dezembro, para que tenhamos então um mês de dezembro como tantos outros, onde teremos a lembrança do nascimento do Salvador do mundo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu pregado numa cruz para nos salvar, dizendo que porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dizer que esse versículo de João, onde está escrito no capítulo 3, versículo 16, onde Deus derramou seu amor por toda a humanidade, dando seu Filho único para morrer por meros pecadores. A palavra de Deus vem nos garantir de que o Senhor nosso Deus, ele não veio para salvar os justos, mas sim os pecadores arrependidos, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que desde agora aguardam o dia da sua morada eterna. Quero dizer então para você que o Espírito Santo guiou até esse vídeo. Eu quero dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo dele é que o ímpio se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e viva. O Senhor não quer trazer dor e nem tristeza, por isso me inquieta todos os dias, até no presente momento em que estou gravando esse áudio. O Senhor nosso Deus, ele mostra o imenso amor que ele tem pelo povo brasileiro. Na visão que eu tive, passando agora a relatar aquilo que meus olhos viram, e o meu coração se inquietou por ver aquelas imagens nítidas, vívidas, que permanecem no meu pensamento todos os dias, como se eu as enxergasse pela primeira vez. Eu via pessoas vestidas de branco, de azul, de amarelo, de verde. E ao olhar aquela imagem, o Senhor trouxe então a interpretação do que seriam aquelas pessoas vestidas nessas cores. Essas cores representam então as cores da bandeira do Brasil. Quando eu olhava para aquelas pessoas nas ruas, pessoas que choravam, pessoas que se lamentavam, pessoas que tinham muitos ais, havia uma comoção geral no meio então daquele povo que eu via. E em meio a essa dor que eu vivenciei, o Senhor me trazia então a interpretação do mês. Como eu pude interpretar que seria no mês de dezembro e não no mês de outubro ou no mês de novembro, mas no mês de dezembro. Isso eu pude ter a nítida certeza, ver claramente que em todos
os lugares que eu olhava. Haviam enfeites natalinos que decoravam então portas, janelas, ruas enfeitadas, e havia então a beleza do Natal ali retratado, mas não havia alegria como nos demais anos, mas havia dor, havia comoção, havia pranto, choros e ais. E aí o Senhor me mostrava e me dava ordem para que eu estivesse fazendo um áudio ou um vídeo, trazendo às pessoas brasileiras a oportunidade de se arrependerem, para que isso não venha acontecer, para que nós não venhamos ver a nossa nação brasileira como um todo sofrendo por um acontecimento nunca visto antes. O nosso Deus me mostrava que por causa de tanto pecado no mundo, por causa da apostasia que tem dominado inclusive igrejas, a sua ira tem se manifestado. Porque sim, o cálice da ira do nosso Deus se derramará sobre não uma cidade apenas, nem um estado, mas a nível de Brasil. Haverá um acontecimento tão trágico e tão triste, algo que trará comoção em toda a nação. O Senhor me deu clareza acerca do mês e acerca de que será algo triste, algo que trará muita dor e muito sofrimento ao coração dos brasileiros. Mas o Senhor não me trouxe clareza a respeito se será no âmbito político, no âmbito de catástrofes climáticas. Não me trouxe a revelação se haverá algum conflito envolvendo outras nações. Mas o meu coração foi bombardeado com tanta dor, com tanto sofrimento, por ver aquelas pessoas todas vestidas como se estivesse num ato cívico, vestidas de branco, azul, amarelo e verde. Tanto faz a ordem que eu colocasse aqui, como naturalmente é falado, que a nossa bandeira é branco, amarelo, azul e verde. Não importa a ordem, importa que esse acontecimento ocorrerá no Brasil. Se não houver um arrependimento, se não houver um povo que se humilha, um povo que se dobra, um povo que vai até o pó para pedir misericórdia ao nosso Deus. Estamos às vésperas de entrarmos no mês de dezembro. No dia em que estou gravando esse áudio, estamos no dia 30. Logo amanhã estaremos entrando então no mês de dezembro. E eu quero então pedir para que todos quantos aqueles que estiverem ouvindo, não duvide, mas peça pela tua família, peça pelos teus entes queridos, peça pela nação brasileira, peça pelas nossas autoridades, peça também pelos países vizinhos, para que a gente não venha se envolver em uma guerra, para que nós não venhamos ver a nossa bandeira tão bonita, verde, amarelo, branco, azul anil, manchada de sangue. É o nosso Deus que diz, é Ele quem afirma na sua palavra que Ele não deixa acontecer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se o Senhor mostra, é porque Ele não tem prazer em executar juízo e executar também a sua justiça, que muitas vezes se derrama pela sua ira, onde nós vemos o nosso Brasil com tantas catástrofes que já aconteceram, há alguns anos vem acontecendo consecutivamente. Com meu coração cheio de temor, falando aqui acerca da palavra de Deus, que também diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, onde o nosso Deus chama atenção para que nós venhamos dar ouvidos
a voz do nosso Deus, para que nós estejamos seguros, mas Ele vai além. Ele nos pede também para que nós venhamos então dar ouvidos aos seus profetas, para que nós venhamos prosperar, para que nós venhamos ter abundância de paz, abundância de tantas coisas que nós almejamos, como paz, alegria, fé, esperança, saúde, vida próspera. Todas essas coisas que todos correm atrás e que muitas vezes, por correrem tanto atrás dessas coisas, esquecem de glorificar ao nosso Deus, que é o único que é capaz de deter toda essa calamidade que está prestes então a abater o solo brasileiro. Lembrando mais uma vez que o Senhor não me dá ciência. Não posso inventar coisas que o Senhor não me mostrou. Ele me mostrou o suficiente e o que Ele queria que fosse alertado. Ou seja, pessoas chorando, pessoas de todas as idades, crianças, jovens, velhos, mulheres, homens, todas em pranto, chorando demais e se lamentando. Que nós venhamos levantar jejuns e venhamos consagrar nossas vidas para que nós venhamos ver não somente nós e a nossa família, a nossa igreja protegida e guardada, porque o Senhor promete no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor quer que nós tenhamos um Natal abençoado, o Natal onde nós estaremos reunidos com nossas famílias sem presenciar corpos sem vida nas ruas, que não venhamos presenciar calamidades, que não venhamos a presenciar fenômenos abatendo e destruindo cidades a nível de Brasil. Assim como o Senhor não quer que nós venhamos endurecer o nosso coração e pagarmos para vermos com a nossa própria vida que será ceifada, caso a gente não dê ouvidos à voz do nosso Deus. Você que crê no Senhor Jesus, clame a Ele, isso com prantos, com choros, com lágrimas, se arrependendo do pecado, se arrependendo dos maus caminhos e vivendo, que não venhamos ser nécios, mas venhamos ser sóbrios, vigiando, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Que nós venhamos colocar a nação brasileira nas mãos do nosso Deus e que nós venhamos, então, receber da parte do nosso Deus o livramento, a blindagem, que o Senhor venha blindar as nossas vidas, as nossas casas, bem como as nossas igrejas, os nossos vizinhos, as nossas cidades. Que nós venhamos então dar oportunidade para que o Deus Todo-Poderoso venha estar cobrindo a nação brasileira com o seu manto de amor, onde nós não seremos atingidos, mas escaparemos. Que nós possamos dar ouvidos à voz do nosso Deus. Peço que você ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, conforme o Senhor esteve me orientando, entreguei, ó Deus, a visão que tive. E eu quero pedir a sua inteira misericórdia, Pai. A sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova todos os dias em nossas vidas. Tenha misericórdia que a maioria do povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, que venhamos seguir passos retos, Senhor, e que não venhamos delinquir e nem nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Venhamos ver, ó Deus, o nosso país livre dessa dor tão latente, tão pulsante, essa dor que transpassará a nossa alma, caso o Senhor não venha intervir. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor cumpra a sua palavra, que o Senhor esteja cumprindo o Salmo 91,
que não venhamos, ó Deus, ver a nossa nação manchada do sangue de inocentes. Em o nome de Jesus, eu quero te pedir pelas nossas autoridades brasileiras e as autoridades internacionais. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja guardando as famílias, guardando, Senhor, nossos filhos, guardando, Senhor, os motoristas, guardando, Senhor amado, a vida, Senhor, de cada um político, de cada um que não é político, mas é cidadão brasileiro. Que o Senhor esteja guardando, cobrindo com o teu manto sagrado. Em o nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e nós te dizemos amém.